Filipenses 4, 10-9, leitura bíblica alternada. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Que o Senhor, irmãos, aplique a sua bendita palavra ao nosso coração e Ele nos abençoe nessa noite. Quantos podem dizer amém? Amém. Irmãos, nós vivemos numa sociedade altamente consumista. A prova disso é que nem eu, nem você conseguimos acompanhar os lançamentos de produtos novos. Então você quer comprar ou quis adquirir um produto para o seu filho, um produto com um preço razoavelmente caro e fez um esforço para adquirir o famoso PlayStation. Mas aí você descobriu que o seu PlayStation não é o mais novo, porque surgiu o 2. E aí você resolveu comprar o 2. Mas mal você compra o 2 e percebeu que a Sony está para lançar o 3. E aí vem o 3. E aí você compra o 3, e cada um com o seu kit de jogos. Depois que você compra o 3, desfruta um pouco do 3, ou os seus filhos, você descobre que já tem o PlayStation 4. Cada um com o seu preço, cada um com o seu devido valor. Você compra um celular, e aí você nota que aquele celular é o celular mais recente, é o mais moderno do mercado. Mas alguns meses depois você nota que há um outro celular. E aí você, se quer acompanhar esse ritmo, você compra esse outro celular. E passa o seu celular por um preço mais acessível. Mas daqui a alguns meses surge um celular novo. E é assim. É assim. Por quê? Porque há uma sociedade movida pelo consumo. E mais, a mídia popular, ela apresenta itens opcionais como se aqueles itens fossem obrigatórios. Se você vê muitos comerciais, a ideia do comercial não é: você gostaria de ter isto? Normalmente, os vendedores não afirmam ou não perguntam isso. Você gostaria de ter esse produto? Não. Eles dizem: você precisa disto. Imagine você com esse celular de última geração. Imagine você com essa TV 4K na sua casa. Imagine você com este carro novo. Imagine você com este tablet. E assim sucessivamente.
E mais, o que é vendido não é simplesmente o produto. O que é vendido é mais do que o produto. Porque junto ao produto é agregado felicidade, prazer, satisfação, às vezes até relevância. Você já percebeu, por exemplo, que muitos comerciais de cerveja, há sempre junto com o comercial modelos com muito pouca roupa. Por quê? Porque é uma tentativa de emitir uma mensagem, que se de alguma maneira você beber daquela cerveja, você vai poder usufruir de felicidade e da companhia de modelos, de mulheres bonitas, com um padrão inalcançável para a grande maioria das mulheres, normais, donas de casa, que vivem na luta diária. Essa é a nossa sociedade. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que é produzido em nosso coração uma insatisfação. Porque é como se nós nunca estivéssemos plenamente atualizados, porque logo depois que a gente compra algo, um produto novo é lançado e nós somos tentados a sempre corrermos atrás do mais novo, do lançamento, e isso gera descontentamento. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta epístola, ele estava numa situação difícil, ele estava preso. Era uma prisão domiciliar, mas ele estava acorrentado a um soldado romano constantemente, lá na cidade de Roma. E mesmo nessa situação, o apóstolo Paulo, ele tinha paz. Mesmo preso, mesmo sob o perigo de ser condenado à morte, Paulo desfrutava de paz. Ele tinha algo chamado contentamento. Contentamento. É interessante essa questão, porque essa palavra contentamento, ela não está muito em voga nos dias atuais. Na verdade, o que é mais estimulado é que nós nunca estejamos contentes com a nossa situação, mas sempre queiramos mais. E não apenas sempre queiramos mais por desejar uma vida com um pouco mais de conforto, mas isso é transmitido de modo que o nosso ser sinta muitas vezes até beirando a obsessão de querer mais por não estar contente com a situação presente. Me lembro daquela família, o Rockefeller, aquela família famosa, riquíssima nos Estados Unidos, quando certa feita perguntaram para John Rockefeller quanto bastava de dinheiro para um homem ser feliz. E o Rockefeller disse, apenas um pouco mais. Apenas um pouco mais. É uma sociedade que busca um pouco mais. E uma sociedade em que, através de muitos meios, ela é instigada a não estar satisfeita, porque sempre há algo superior a ser alcançado. O apóstolo Paulo, nesse texto, irmãos, ele nos apresenta um princípio interessante. Por quê? Porque essa falta de contentamento, ela muitas vezes gera ansiedade. Essa busca incansável de mais, sem limites. Quando a gente chega aqui, a gente quer chegar aqui. Quando nós chegamos aqui, a gente acha que pode ir um pouco mais. Isso muitas vezes nos deixa vulneráveis a ficarmos ansiosos.
a ficarmos preocupados. Não preocupados meramente por aquilo que não temos, mas às vezes também preocupados com aquilo que temos. Quais são alguns princípios de Deus baseados nesse texto para que a gente viva o contentamento? Para que a gente, mesmo que desejando melhorar em alguns aspectos da nossa vida, mesmo quem sabe desejando um emprego melhor, desejando um salário melhor, desejando uma graduação melhor, mas quais são os princípios que devem nos nortear para que mesmo desejando algo melhor, nós tenhamos contentamento na nossa realidade presente e não venhamos ser esmagados pela ansiedade decorrente da insatisfação. Que princípios o apóstolo Paulo nos ensina aqui? É importante que você entenda que Paulo, nesse texto, ele não está apresentando a ideia que o crente é uma pessoa intocável, que o homem que crê em Deus, ele não pode ser abalado por nada. Não é essa a situação. Havia uma filosofia chamada estoicismo. Essa filosofia, ela surgiu por volta do ano 200 a.C. E ela tinha alguns representantes famosos, como Sêneca, que era um tutor do imperador Nero. E essa filosofia, ela defendia que o contentamento era alcançado pela indiferença. À medida que eu me desligava da relação material com as coisas, buscando abolir meus sentimentos e minhas emoções, eu teria contentamento. Não é esse contentamento que o apóstolo Paulo fala. Por exemplo, o Epiteto, que era um filósofo estoico, ele chegou a dizer o seguinte: comece com uma xícara ou um utensílio doméstico. Se ele quebrar, diga, não me importo. Depois com um cavalo ou cão de estimação. Se qualquer coisa acontecer a ele, diga, não me importo. Por último, com você, se ficar ferido ou machucado, diga, não me importo. Assim, se seguir adiante e se esforçar bastante, atingirá um estágio em que poderá ver seus entes mais próximos e queridos sofrer e morrer e ainda assim dizer, não me importo. Não é isso que Paulo queria dizer. Não é esse contentamento do estoicismo que Paulo defendia. Paulo estava defendendo aqui um contentamento em Deus. A gente poder contemplar a vida, e mesmo quando não é tudo como nós queremos, mesmo quando nossas expectativas são frustradas, a gente não ser machucado pela ansiedade, mas a gente declarar, eu estou contente em Deus. Eu não tenho tudo aquilo que eu queria, eu não tenho tudo aquilo que eu desejava, mas eu tenho aquele de quem eu preciso. Eu tenho Deus e eu estou contente. Se Ele me der outras coisas, eu vou estar contente, mas se Ele não me der, eu também estarei contente. Eu vou trabalhar, eu vou me estudar, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar. Se Deus abençoar o fruto do meu esforço, eu ficarei contente. Mas se porventura Ele não desejar abençoar o investimento meu, mesmo que eu fique triste pela frustração do sonho não alcançado, eu tenho contentamento em Deus, porque pode me faltar tudo, mas não pode me faltar o Senhor, porque se o Senhor não me faltar, Ele, como o meu pastor, Ele vai cuidar da minha vida. Isso que a gente precisa entender. E Paulo aqui então, irmãos, ele apresenta alguns princípios para o contentamento. Ele está agradecendo a uma igreja, a igreja de Filipos, na Macedônia, uma igreja pobre,
mas mesmo sendo pobre, foi uma igreja que ajudou o apóstolo Paulo nas suas necessidades em não apenas uma oportunidade. E Paulo aqui vai nos ensinar quais são os princípios de Deus para um contentamento que derrota a ansiedade. Quais são esses princípios? Em primeiro lugar, Paulo nos ensina que o primeiro princípio é a gratidão confiante na providência de Deus. O primeiro princípio para nós termos contentamento é uma gratidão que é fruto de uma confiança na providência de Deus. Versículo número 10, o apóstolo diz que ele se alegrou sobremaneira no Senhor, porque aqueles irmãos renovaram ao seu favor o cuidado deles. Cuidado que já tinha demonstrado antes. Observe aí que Paulo usa o verbo alegrei-me. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a alegria dele estava em quem? O texto diz, alegrei-me sobremaneira. Em quem Paulo se alegrou, irmãos? No Senhor. Então Paulo recebeu a oferta daquela igreja, Paulo recebeu os donativos daquela comunidade, mas a sua alegria estava em Deus, a sua alegria estava no doador. O que ele está nos ensinando? Ele está nos ensinando que nós precisamos confiar na providência de Deus, que se manifesta de várias formas, inclusive por intermédio das pessoas. Deus supriu as necessidades de Paulo por intermédio de uma igreja pobre. Ele agradece aos crentes por terem providenciado donativos para ele, mas a sua alegria está em Deus. Para que eu e você aprendamos a vivenciar esse contentamento, essa satisfação, nós precisamos nos alegrar na providência de Deus. Nos alegrar porque mesmo sem ter, quem sabe, tudo aquilo que nós queremos, nós temos tudo Deus que provê. Através do nosso trabalho, através do nosso esforço, através de outras pessoas, Ele provê. O apóstolo Paulo, ele então reconhece a soberania de Deus. Ele reconhece o cuidado de Deus na sua vida. Deus ordenando todas as coisas para o cumprimento dos seus santos propósitos. E ele confiava. E ele confiava pacientemente. E ele via a providência de Deus na sua vida. Esse é o primeiro princípio. O primeiro princípio é ter um coração grato. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, porque Tu tens nessa crise me suprido. Obrigado, Deus, porque em meio às dificuldades, o Senhor tem me mantido. O Senhor tem sustentado. O Senhor tem aberto portas. O Senhor tem manifestado a sua providência. Esse é o primeiro princípio do contentamento. O segundo princípio, o apóstolo Paulo nos apresenta nos versos 11 e 12. E qual é esse ensinamento? O ensinamento é que para termos esse contentamento que vence a ansiedade, nós necessitamos de satisfação ultra circunstancial. O que é isso? É satisfação que não depende simplesmente das circunstâncias favoráveis. Note o que o apóstolo Paulo vai nos mostrar. O apóstolo Paulo era um homem que ele fazia tendas, e ele fabricava tendas para que essa fabricação de tendas o ajudasse no suprimento das suas necessidades. E Paulo viveu diferentes momentos na sua vida. Se você for observar, Paulo viveu fome, sede, frio, nudez, prisões,
açoites, tortura mental, perseguições, mas mesmo nessas circunstâncias, mesmo nessas adversidades, ele aprendeu a viver contente. E como que é esse contentamento? Esse contentamento aqui, irmãos, não é dizer que coisa boa é sofrer. Sofrimento não é bom, ok? Não é dizer que maravilhoso é estar passando essa dificuldade nas minhas finanças, que bom é ter essa enfermidade. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que ele está revelando é, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, eu estou contente em Deus. Eu estou satisfeito porque Deus tem realizado na minha vida a vontade dEle. Note aí o texto. Verso 11 ele diz: não digo isto, ou digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Verso 12: sei estar humilhado, também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Presta atenção. Paulo aqui, ele diz que o contentamento não é algo automático. Ou seja, não há uma oração poderosa que produz contentamento. Você coloca a mão na sua cabeça e diz: que venha sobre mim um contentamento em nome de Jesus, amém. E a partir daquele momento você vai viver contente o resto da sua vida. Não é assim. Paulo está dizendo que o contentamento é um aprendizado. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa palavra aqui, ter experiência, que é a expressão que ele usa no verso 12, ela era usada para a iniciação dos cultos de mistério. O que era que acontecia naquela época? Pessoas diziam que tinham experiências sobrenaturais através de cultos de mistério, ou que elas aprendiam as coisas através de reuniões marcadas por um misticismo antibíblico. Paulo diz o seguinte: não, eu aprendi o contentamento pelo exercício, não de um ritual místico, eu aprendi o contentamento pelo exercício da confiança na providência de Deus. Irmão, você crê que há um Deus que controla todas as coisas? Você crê que não cai uma árvore se não for da permissão de Deus? Você crê que os seus dias estão contados? Você crê que Deus tem um plano para a sua vida? Você crê que o Deus que fez a maior de todas as obras, que foi lhe salvar, Ele cuida de você? Você crê nisso? Você crê que todas as coisas cooperam para o seu bem, porque você ama a Deus, porque Deus lhe chamou segundo o propósito dEle? Você crê nisso? Se nós cremos nisso, nós vamos ter bases para termos contentamento. O contentamento de Paulo era Cristo. O contentamento de Paulo era Deus. Esse era o contentamento de Paulo. Essa palavra aqui, contente, era um termo que significava autossuficiência, de acordo com aquilo que eu já compartilhei com os irmãos, de acordo com a ética da filosofia estoica. Autossuficiência. Mas eu quero é que os estoicos diziam o seguinte: você se torna autossuficiente pelo seu próprio poder, pela sua própria capacidade. Você determina que não vai sentir dor, você determina que não vai se importar com as circunstâncias adversas. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: a minha suficiência não vem de mim, como ele afirmou em 2 Coríntios 3:5. A minha suficiência vem de Deus. Os estoicos diziam: o contentamento é uma conquista do homem, pensamento positivo. Paulo dizia: o contentamento é uma conquista de Deus no meu coração, na minha alma.
Observe o seguinte, vamos pensar em dois objetos, termostato e termômetro. Qual a função do termômetro? O termômetro apenas registra a temperatura, não é isso? A temperatura é somente revelada pelo termômetro. O termômetro não muda nada, ele apenas registra o tempo. Ele está sempre descendo ou subindo de acordo com a temperatura. Esse é o termômetro. E o que é o termostato? O termostato, ao invés de meramente registrar a temperatura, ele regula a temperatura do ambiente. Ele faz as alterações necessárias para que um determinado ambiente tenha uma temperatura devida. Um comentarista chamado Warren Wiersbe, ele diz que Paulo era um termostato. Ele não era um termômetro. Ele não era aquele indivíduo que, se a circunstância estava difícil, ele simplesmente desabava. Ele não era aquele indivíduo cuja alegria estava simplesmente baseado em um momento feliz, sem problema. Ele era um termostato, que mesmo em momentos difíceis, ele olhava para Deus e ele dizia: Deus tem me abençoado, Deus tem sido gracioso para comigo, Deus tem sido fiel à sua palavra, Ele tem me sustentado, e mesmo sofrendo, mesmo em angústia, mesmo em aflição, eu tenho satisfação em Deus. É isso que ele está dizendo. Eu estou contente em Deus. Você pode dizer amém? Terceira coisa, Paulo está nos ensinando que a gente aprende o contentamento quando nós confiamos no suporte do poder de Deus. Quando nós confiamos no suporte do poder de Deus. Versículo número 13, Paulo, sob um vendaval existencial, diante da ameaça de morte, a fé dele permanece firme. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo não está dizendo que ele pode fazer qualquer coisa. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é o seguinte: eu posso enfrentar as adversidades da vida, porque Cristo é quem me fortalece. Eu posso todas as coisas dentro da vontade de Deus, em Cristo, porque Cristo me fortalece. Eu posso suportar as mais diferentes adversidades, não porque eu tenha poder ou capacidade, mas porque o poder de Cristo está em mim, e esse poder é a minha força. É isso que ele está dizendo. Lembram de Isaías? Quando ele fala no capítulo 40 do seu livro, lá no finalzinho, versos 30 e 31, os jovens cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Preste atenção, você que está aqui. Você está vivendo um momento difícil? Esse momento difícil não é maior do que o Cristo que você crê. Ok? Adolescente, jovem, o curso está difícil, as provas estão difíceis, os simulados da vida estão complicados, mas eles não são maiores do que a sabedoria, do que a inteligência, do que a capacidade que Deus pode lhe conceder, pode lhe dar. Você está num trabalho complicado, que tem sugado as suas energias, que tem exaurido as suas forças. Mas é quando nós nos vemos sem forças e dependemos de Deus, que o poder de Cristo, ele se aperfeiçoa.
Ele se manifesta de uma maneira maravilhosa, exponencial, gloriosa na nossa vida. Então, para que você viva o contentamento, para que nós vivamos esse contentamento que vence a ansiedade, confie que você tem disponível o maior de todos os poderes, o poder do Deus Todo-Poderoso, o poder de Cristo, e você e eu podemos suportar, você e eu não vamos cair, porque aquele que nos dá forças é maior, Ele é maior do que todas as adversidades. Por isso, tudo posso, tudo nós podemos, não fora de Cristo, mas em Cristo, porque Ele nos fortalece. Em último lugar, Paulo nos ensina nesse texto que a gente vive esse contentamento que vence a ansiedade quando nós cultivamos não apenas uma gratidão pela confiança que Deus é o Deus provedor. Não apenas quando a gente cultiva essa satisfação em Cristo, essa satisfação que vai além das circunstâncias. Não apenas quando nós confiamos que há um Deus que nos dá suporte, que há um Deus que é a nossa fortaleza, a nossa força. Mas em último lugar, quando nós temos um sincero interesse no bem-estar das outras pessoas. Irmãos, às vezes nós podemos ser esmagados pela ansiedade, e isso é terrível. Mas às vezes pessoas podem viver ansiosas e constantemente ansiosas, porque elas estão demasiadamente preocupadas consigo mesmas e às vezes pouco preocupadas com os outros. Você já ouviu alguém dizer: eu já tenho um problema suficiente para mim, eu não tenho tempo nem condições de me preocupar com os outros? Aí vem gente dizendo isso. Eu já tenho dificuldade demais, quando eu resolver as minhas dificuldades, aí, quem sabe, eu vou pensar nos outros. Sabe o que isso gera? Isso é uma expressão de que nós ainda não entendemos o Evangelho na sua inteireza. E é interessante, irmãos, que ao invés de quanto mais nós nos preocupamos conosco mesmos, menos ansiosos ficamos, normalmente é o contrário. Quanto mais nos preocupamos conosco mesmos e menos nos preocupamos com os outros, mais ansiosos nos tornamos. Você tem aqui um apóstolo, um homem preso, um homem que vivia em N privações, inclusive financeira. Mas não era um homem egoísta. Sabe por quê, irmãos? Porque o egoísmo, ele jamais produz contentamento. Se eu começo a achar que eu tenho que ser o centro da vida, e que as pessoas têm que constantemente se preocuparem simplesmente comigo, eu não me preocupo com elas, mas elas têm que se preocupar comigo, e eu me torno o centro da minha vida, sabe o que vai acontecer? Eu nunca vou estar contente. É como uma pessoa, por exemplo, que ela tem sempre a necessidade de ingerir algo, mas quando ela ingere aquilo lhe dá um senso de satisfação, mas logo depois ela quer mais, ela está insatisfeita. O apóstolo Paulo, mesmo estando sob a adversidade, se você observar aqui, a partir do verso 14,
O que ele estava preocupado? Ele estava preocupado com aquela igreja. E ele diz para aqueles irmãos: vocês fizeram bem se associando na minha tribulação. Vocês fizeram bem, filipenses. Mas aí ele continua no verso 15: nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. E ele diz: vocês mandaram para Tessalônica, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Mas no verso 17 ele diz: o meu interesse maior não é o meu donativo. O meu interesse maior é que o crédito de vocês aumente. É interessante isso. Porque a lógica da sociedade é: você dá e você empobrece. Portanto, não dê. Porque se você der, você empobrece. A lógica de Deus é: você dá e você enriquece. Enriquece a quem você dá e enriquece a você mesmo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês deram, e o que vocês deram foi crédito. Aumentou o vosso crédito. Note aí, Paulo usa uma palavra aí que é fruto, no verso 17. Essa palavra fruto, ela pode ser traduzida por lucro. E aí ele usa outra expressão: aumente o vosso crédito. A ideia é, à medida que os filipenses eram generosos, era como se eles estivessem armazenando tesouros nos céus. Eles estavam acumulando dividendos para crédito espiritual deles. É essa a ideia de Paulo. A ideia de Paulo é: o donativo feito de modo correto sempre enriquece a quem doa. Sempre enriquece a quem doa. E aí Paulo continua dizendo, verso 18: eu recebi tudo, eu tenho abundância, eu estou suprido. E o que vocês fizeram, Paulo define aí como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ou seja, a oferta de vocês foi um culto a Deus. A preocupação de vocês com os outros, e mais particularmente comigo, Paulo, foi uma oferenda agradável a Deus. Mas aí o apóstolo Paulo diz: mas o meu interesse maior não é nos donativos de vocês. O meu interesse maior é que vocês cresçam. O meu interesse maior é que vocês progridam na fé. O meu interesse maior é que vocês sejam mais e mais o que Deus quer que vocês sejam. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele chega a dizer no verso 19, que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das necessidades daquela igreja. Sabe o que é isso, irmãos? É preocupação com o outro. Você está passando dificuldade? Não foque só em você. Não diga: eu vou resolver o meu problema, depois eu penso no outro. Comece a pensar em alguém. Comece a pensar em uma pessoa. Será que tem uma família que eu possa ajudar? Será que tem uma criança carente que eu possa ajudar? Será que tem uma área na igreja que eu possa abençoar? Será que tem uma família que eu posso de alguma maneira beneficiar? Será que tem uma instituição filantrópica que eu possa abençoar? Será que tem algum hospital que eu posso ir? Será que tem algum abrigo que eu posso ir? Será que tem um vizinho que está precisando da minha ajuda? Porque no reino de Deus, quanto mais nós damos, nós temos, porque quem nos dá é Deus, e tudo que nós temos é de Deus, e quanto mais damos, Deus na sua soberania nos concede a graça de nos dar mais, para que possamos doar mais. É um mistério, é um mistério. É interessante que Provérbios, e a gente caminha para o final da nossa fala, Provérbios capítulo 11, diz assim, verso 24 e 25: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo,
ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Mas olha o que Jesus disse. Jesus disse lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38, ele falou o seguinte, lá no início do texto: dai e dá-se-vos-á. E Atos 20, 35, o apóstolo Paulo, citando o Senhor, Paulo diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Qual é o convite de Deus para nós? O convite de Deus para nós é: tire você do único centro da sua vida. Olhe para os outros. Pense nas pessoas. Isso vai lhe ajudar a vencer a ansiedade. Você vai perceber que tem gente que tem problemas piores do que os seus, piores do que os meus. E às vezes estão emocionalmente melhores do que muitos. Você vai perceber que tem gente mais necessitada do que eu e você. E que às vezes está mais satisfeito do que muitos. Paulo, ele olhava para a sua vida, mas ele não se via como um coitadinho. Não. Ele olhava para ele e dizia: eu estou contente, porque Deus é o meu contentamento. Eu estou contente, porque Deus tem me suprido. Eu estou contente, porque Deus tem me fortalecido. Eu estou contente, porque Deus é o Deus da providência, e Ele não vai me deixar só. Ele não vai. Eu tenho feito a obra dEle, eu tenho trabalhado arduamente, eu tenho buscado o sustento, eu tenho realizado a vontade dEle. Ele vai. Ele vai. Nós trabalhamos, mas quem nos abençoa com os recursos é Deus. Combata a ansiedade em sua vida com contentamento. Fique de pé, por favor.